Boa tarde a todos. Tendo sido constatada a falta de quórum para dar início aos trabalhos, a presidência declara que não haverá sessão ordinária e, de acordo com o artigo 140, parágrafo 3º do Regimento Interno, convocará para as 14h30 sessão extraordinária com a seguinte ordem do dia. PDL número 253 de 2012, PDL, Projeto de Decreto Legislativo 286 de 2012, Projeto de Decreto Legislativo 240 de 2012, Projeto de Lei 1390 de 2012, PDL 250 de 2012, PDL 251 de 2012, PDL 254 de 2012, PDL 259 de 2012, PDL 260 de 2012, Projeto de Decreto Legislativo PDL 263 de 2012, Projeto de Decreto Legislativo 271 de 2012, Projeto de Decreto Legislativo 276 de 2012, PDL 277 de 2012, PDL 278 de 2012, PDL 281 de 2012 e PDL 282 de 2012, PDL 288 de 2012 e PDL número 289 de 2012. A sessão está encerrada. Havendo número legal e invocando a Deus pela pátria, pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Dr. Ivani de Mello para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 101ª sessão ordinária, em 27 de novembro de 2012. Presidência dos senhores vereadores Paulo Messina, segundo suplente, Ivanir de Mello e João Mendes de Jesus, ambos a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Argemiro Pimentel, Dr. Jairinho, Ivanir de Mello, Tereza Berger, Adilson Pires, Paulo Pinheiro, Tio Carlos e Raymond 8, assume a presidência o senhor vereador Ivanir de Mello. E ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Paulo Pinheiro, ambos a convite. Encerra a sessão às 16h05. Aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. A presidência suspende os trabalhos para a confecção dos avulsos. Está reaberta a sessão. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, Projeto de Decreto Legislativo 235 de 2012, de autoria da vereadora Sônia Rabelo, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao ministro Joaquim Benedito Barbosa Gomes. Os vereadores concordam, a matéria encontra-se em discussão. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue a promulgação. Em tramitação ordinária em segunda discussão, Projeto de Decreto Legislativo 286 de 2012, de autoria do vereador Chiquinho Brazão, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao professor e doutor, ministro do Meio Ambiente da República Italiana, Corrado Clini. Matéria encontra-se em discussão, não havendo orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, dispensada a redação final, segue a promulgação.
Projeto de Lei 1390 de 2012, de autoria do vereador Dr. Edson da Cratinina, que inclui na Lei 5214 de 2011 a fundação do RIM Francisco Santino Filho como de utilidade pública. A matéria encontra-se em discussão. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão e votação. Vereadores concordam que permaneçam como estão? Aprovada. Voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de decreto legislativo 240/2012, de autoria do vereador Eliomar Coelho, que concede o título de cidadão honorário a Eduardo Hugues Galiano. A matéria encontra-se em discussão. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão e votação. A mesa submete ao plenário, se concorda com a votação em bloco das emendas número 1 e 2. Os vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, bloco de emendas. Os vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovado. O projeto voltará em segunda discussão, após a redação do vencido. Projeto de decreto legislativo 250 de 2012, de autoria da vereadora Tânia Bastos, que concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro ao jornalista Flávio Augusto de Moura Lopes, conhecido pelo pseudônimo de Flávio Duncan. A matéria encontra-se pendente de parecer da Comissão de Educação e Cultura, o nobre vereador Roberto Monteiro. Educação e Cultura. Parecer é favorável. Parecer da Comissão de Educação e Cultura é favorável. A matéria encontra-se em discussão. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão e votação. Os vereadores concordam que permaneçam como estão. Aprovado. Pediu nominal, vereador? Não. Voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de decreto legislativo 251 de 2012, de autoria do vereador Roberto Monteiro, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Eusébio Pinto Neto, presidente do Sindicato dos Empregados em Postos de Serviços, Combustíveis e Derivados de Petróleo do Rio de Janeiro. A matéria encontra-se em discussão. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão e votação. Vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovado. Voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo 254 de 2012, autoria do vereador José Everaldo, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Kamal Kalum. A matéria encontra-se em discussão. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão e votação, vereadores concordam, permanecem como estão. Aprovado, voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo 259 de 2012, de autoria do vereador Carlos Caiado, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Pedro Rodrigues Santos, pastor evangélico. Vereadores, matéria encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, vereadores concordam, permanecem como estão. Aprovado, voltará em segunda discussão. Projeto de decreto legislativo 260 de 2012, de autoria do vereador André Gouveia Vieira, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Pietrina Kekati. Vereadores, a matéria encontra-se em discussão. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão e votação. Os vereadores concordam, permanecem como estão. Aprovado, voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo de 263 de 2012, de autoria do vereador Dr. Jairinho, que concede o título de cidadã honorária do município do Rio de Janeiro a Regina Glaura Lemos Gonçalves. A matéria encontra-se em discussão. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão e votação, os vereadores concordam com como estão. Aprovado. A matéria voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo 275 de 2012, de autoria do vereador Bencardino, que concede o título de cidadã benemérita no município do Rio de Janeiro a Ana Cristina Rodrigues Montebello, advogada. A matéria encontra-se em discussão. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores concordam, permanecem como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo 276 de 2012, de autoria do vereador Luiz Carlos Ramos, que concede o título de cidadão honorário do município de Rio de Janeiro a Maria Carolina de Lima Jaci Monteiro Barque. A matéria encontra-se em discussão.
Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão e votação, os vereadores concordam com a como estão, aprovado. Voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo 277/2012, de autoria do vereador Luiz Carlos Ramos, que concede o título de cidadã honorária do município de Rio de Janeiro à acadêmica Maria Augusta da Silva Oliveira. A matéria encontra-se em discussão. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão e votação. Os vereadores concordam com como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo 278/2012, de autoria do vereador Luiz Carlos Ramos, que concede o título de cidadã honorária do município de Rio de Janeiro a Cláudia de Souza Machado Januzzi. A matéria encontra-se em discussão. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão e votação. Os vereadores concordam com como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo 281/2012, de autoria dos vereadores Jorge Felipe, Leonel Brizola Neto, Carlos Caiado, Dr. Jairinho e Patrícia Murim, mesa diretora, que concede o título de cidadão honorário do município de Rio de Janeiro a Maria Helena Cisne. A matéria encontra-se em discussão. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão e votação. Os vereadores concordam com como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo 282/2012, de autoria dos vereadores Jorge Felipe, Leonel Brizola Neto, Carlos Caiado, Dr. Jairinho e Patrícia Murim, mesa diretora, que concede o título de cidadão honorário do município de Rio de Janeiro a Ana Lúcia Arraes de Alencar. A matéria encontra-se em discussão. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão e votação. Os vereadores concordam com como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo 288/2012, de autoria do vereador Raimon, que concede o título de cidadão honorário do município de Rio de Janeiro, pós-mortem, a Edson Carneiro. Matéria encontra-se em discussão. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão e votação. Os vereadores concordam com como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. E em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo 289/2012, de autoria do vereador Raimon, que concede o título de cidadão honorário do município de Rio de Janeiro ao Monsenhor Roger Emílio Baracate. A matéria encontra-se em discussão. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Vereadores concordam com como estão? Aprovado. Voltará em segunda discussão. Esgotada a matéria que justificou a presente sessão ordinária, antes de encerrar, a presidência convoca a sessão extraordinária para as 6h02, com a seguinte ordem do dia. Projeto de Lei 1390/2012, projeto Decreto Legislativo 250/2012, projeto de Decreto Legislativo 251/2012, projeto de Decreto Legislativo 254/2012, projeto de Decreto Legislativo 259/2012, projeto de Decreto Legislativo 260/2012, projeto de Decreto Legislativo 263/2012, projeto de decreto legislativo 275/2012, projeto de decreto legislativo 276/2012, projeto de decreto legislativo 277/2012, projeto de decreto legislativo 277/2012, projeto de decreto legislativo 278/2012, projeto de decreto legislativo 278/2012, projeto de decreto legislativo 281/2012, projeto de decreto legislativo 282/2012, projeto de decreto legislativo 288/2012, projeto de decreto legislativo 289/2012, projeto de lei 667/2010 e projeto de lei 1476/2012. Está encerrada a sessão. Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e pela paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Submeto ao plenário a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Os vereadores concordam e permaneçam como estão. Aprovado. Passe a ordem do dia. Em tramitação ordinária, em segunda discussão,
Projeto de Lei 1390 de 2012, de autoria do vereador Dr. Edson da Creatinina, que inclui na Lei 5242 de 2011 a fundação do RIM Francisco Santino Filho, como de utilidade pública. Matéria em conta sem discussão. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão e votação, os vereadores que concordam permanecem como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue a autógrafos. Projeto de Decreto Legislativo número 250 de 2012, de autoria do vereadora Tânia Bastos, que concede título de cidadão honorário a cidadão benemérito do Rio de Janeiro ao jornalista Flávio Augusto de Moura Lopes, conhecido pelo pseudônimo de Flávio Duncan. Matéria encontra-se em discussão. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão e votação. Os vereadores com 4 permanecem como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue a promulgação. Projeto de Decreto Legislativo 251 de 2012, de autoria do vereador Roberto Monteiro, que concede título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Eusébio Pinto Neto, presidente do Sindicato dos Empregados de Impostos de Serviços e Combustíveis Derivados de Petróleo do Estado do Rio de Janeiro, Simpospetro. A matéria encontra-se em discussão. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão e votação. Os vereadores com 4 permanecem como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue a promulgação. Projeto de Decreto Legislativo 254 de 2012, de autoria do vereador José Everaldo, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Kamal Kalum. Matéria encontra-se em discussão. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão e votação. Os vereadores com 4 permanecem como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue a promulgação. Projeto de Decreto Legislativo 259 de 2012, de autoria do vereador Carlos Caiado, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Pedro Rodrigues Santos, pastor evangélico. Matéria encontra-se em discussão. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão e votação. Os vereadores com 4 permanecem como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue a promulgação. Projeto de Decreto Legislativo número 260 de 2012, de autoria da vereadora Andréa Gouveia Vieira, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Pietrina Kekati. Vereadores que... A matéria encontra-se em discussão. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão e votação. Os senhores que concordam permanecem como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue a promulgação. Projeto de Decreto Legislativo 263 de 2012, de autoria do vereador Dr. Jairinho, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Regina Glaura Lemos Gonçalves. Matéria encontra-se em discussão. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão e votação. Vereadores com 4 permanecem como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue a promulgação. Em tramitação ordinária, segunda discussão. Projeto de Decreto Legislativo 275 de 2012, de autoria do vereador Bencardino, que concede o título de cidadão honorário benemérita do município do Rio de Janeiro a Ana Cristina Rodrigues Montebello, advogada. Matéria encontra-se em discussão. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão e votação. Os vereadores com 4 permanecem como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue a promulgação. Projeto de Decreto Legislativo 276 de 2012, de autoria do vereador Luiz Carlos Ramos, que concede o título de cidadã honorária do município do Rio de Janeiro a Maria Carolina Lima Jaci Monteiro Barque. Matéria encontra-se em discussão. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão e votação. Os vereadores com 4 permanecem como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue a promulgação. Tio Carlos, 4 horas. Não, pela... Está feio. Sim, senhor. Sim, senhor. Está sendo filmado? Lá dentro? Porque é o teu. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, maioria simples, PDL número 277 de 2012, da autoria do vereador Luiz Carlos Ramos, que concede o título de cidadã honorária do município do Rio de Janeiro à Academia Maria Augusta da Silva Oliveira. Senhores vereadores, em discussão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Matéria aprovada. Dispensada a redação final,
Segue a promulgação. Em tramitação ordinária, segunda discussão, maioria simples, projeto de decreto legislativo 278/2002, de autoria do vereador Luiz Carlos Ramos, que concede o título de cidadã honorária do município do Rio de Janeiro a Cláudia de Souza Machado Januzzi. Em discussão, não havendo quem queira discutir a matéria, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Matéria aprovada. Dispensada a redação final, segue autógrafo. Promulgação. Perdão, corrigindo aqui também. Obrigado. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, maioria simples, projeto de decreto legislativo número 281/2002, de autoria dos vereadores Jorge Felipe, Carlos Caiado, Dr. Jarim, Patrícia Morim, mesa diretora, enfim, que concede o título de cidadã honorária do município do Rio de Janeiro a Maria Helena Cisne. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Matéria aprovada. Dispensada a redação final, segue a promulgação. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, maioria simples, projeto de decreto legislativo 288/2002, de autoria do vereador Raymond, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro pós-mortem a Edson Carneiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir a matéria, em votação, os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Matéria aprovada. Dispensada a redação, segue a promulgação. Perfeito. Refazendo a fala que tem projeto de decreto legislativo, em tramitação ordinária, segunda discussão com maioria simples, 282, de autoria dos vereadores Jorge Felipe, Leonel Brizola Neto, Carlos Caiado, Dr. Jarim, Patrícia Morim, da mesa diretora, que concede título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Ana Lúcia Arraes de Alencar. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Matéria aprovada, dispensada a redação, segue a promulgação. 14 agora? Ou 15? Isso. Projeto de decreto, tramitação ordinária em segunda discussão, maioria simples, PDL 289 de 2002, de autoria do vereador Raymond, concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao Monsenhor Roger Emile Baracat. Não havendo quem queira discutir a matéria, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Matéria aprovada. Dispensada a redação final, segue a promulgação. Sempre esqueci esse negócio da redação. Em tramitação ordinária, primeira discussão, maioria simples, projeto de lei 667/2010, de autoria do vereador Rubens Andrade, que considera de utilidade pública entidade social do trabalho, reabilitação, educação, lazer e assistência. Em discussão, não havendo quem queira discutir a matéria, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Matéria aprovada. Espera aí. Perdão, tem um substitutivo. Em votação, o substitutivo de emenda número 1. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Matéria aprovada. Vai ser rejeitada. Perdão, refazendo a fala, o vereador Paulo Messina, e está rejeitado substitutivo, perdão. Rejeitada. Vai ao arquivo. Presidência que submete ao plenário a votação das emendas em blocos de número 1 e 2, da autoria de Comissão de Justiça. E redação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o bloco de emendas, número 1 e 2, de 1 a 2. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Matéria aprovada. Em votação, assim, o projeto emendado. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Matéria aprovada. Voltará em segunda discussão, após a redação do vencido. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, maioria simples, projeto de lei 1476 de 2012, de autoria do vereador Paulo Messina, que inclui na Lei 5.242 de 2011, como utilidade pública, a Associação Coral Jovem Adventista do Rio de Janeiro, a CARJ. Em discussão, não havendo quem queira discutir,
Senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão, matéria aprovada. Esgotada a pauta, antes de encerrar, a presidência convoca a sessão para amanhã, às 14 horas. Sessão encerrada.